Era da Loucos por Vasco. Hoje o vídeo está recheado de informações que você não pode perder. São 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe do nosso gigante da colina e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. A iniciativa do Vasco da Gama de produzir o documentário O Retorno, Jair, que detalha a recuperação do volante após uma lesão séria no joelho esquerdo, gerou uma repercussão intensa entre os torcedores. A proposta, que parecia ser um marco positivo para destacar o esforço e superação de um jogador, acabou dividindo opiniões nas redes sociais e nos círculos de discussão sobre o clube. O documentário foi lançado oficialmente na última segunda-feira, 18, trazendo imagens exclusivas do longo processo de reabilitação de Jair, que ficou afastado dos gramados por 263 dias após romper o ligamento cruzado do joelho em um clássico contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca em fevereiro. A produção buscava não apenas mostrar o lado humano do jogador, mas também celebrar seu retorno aos campos, que aconteceu na vitória por 1-0 contra o Cuiabá no fim de outubro. Contudo, a recepção não foi a esperada pelo clube. Críticas da torcida. Grande parte da insatisfação da torcida gira em torno da relevância de Jair no contexto histórico do Vasco. Muitos torcedores argumentam que o jogador, contratado em 2022, ainda não construiu uma trajetória suficientemente significativa no clube para justificar a produção de um documentário. Esse tipo de conteúdo, segundo os críticos, deveria ser reservado para jogadores ou momentos que carreguem maior impacto emocional e histórico para a instituição. Nas redes sociais, as críticas vieram em tom ácido, com comentários questionando a prioridade dada a essa produção em um momento em que o Vasco luta para consolidar sua posição no campeonato. Além disso, alguns torcedores levantaram dúvidas sobre o timing do lançamento, sugerindo que poderia ser mais prudente esperar que Jair desempenhasse um papel mais relevante dentro de campo antes de homenageá-lo com um projeto dessa magnitude. O retorno de Jair aos gramados. Embora o documentário tenha causado polêmica, é inegável que a trajetória de Jair durante a recuperação merece reconhecimento. Após meses de fisioterapia e trabalho intenso para voltar a atuar, ele retornou em um momento crucial da temporada. No entanto, desde sua volta, Jair tem sido pouco utilizado pelo técnico Rafael Paiva, participando de apenas 3 partidas até o momento. Isso aumentou o questionamento de parte da torcida, que considera que o documentário perdeu força narrativa ao não ser acompanhado por uma sequência de atuações marcantes do jogador. Um debate maior sobre comunicação e marketing. A polêmica envolvendo o documentário também trouxe à tona uma discussão mais ampla sobre as estratégias de comunicação e marketing do clube. Nos últimos anos, o Vasco tem investido em produções que buscam engajar os torcedores e humanizar os atletas. Mas projetos como esse deixam evidente que é preciso alinhar as ações com as expectativas da torcida. É importante entender que o torcedor vascaíno, apaixonado e crítico, valoriza histórias que reforcem o orgulho e a grandeza do clube. Apesar das críticas, há quem defenda a produção. Alguns torcedores enxergam o documentário como uma forma de valorizar o esforço do jogador e motivar outros atletas a se superarem, independentemente do momento atual. No entanto, o debate segue acalorado. Com essa controvérsia ainda repercutindo, o Vasco volta ao centro das atenções, mas desta vez não pelo campo, e sim por declarações de um ex-técnico que mexeram com os ânimos dos torcedores. Vamos agora para a segunda notícia, que traz a polêmica fala de Ramon Dias e sua comparação entre Vasco e Corinthians. A declaração de Ramon Dias, ex-técnico do Vasco da Gama, durante uma entrevista ao programa Abre Aspas do GE, provocou uma forte reação entre os torcedores vascaínos. O treinador argentino, que passou pelo clube entre julho de 2023 e abril de 2024, afirmou que o Corinthians é muito maior do que o Vasco, tanto em termos institucionais quanto de qualidade de elenco. A fala gerou indignação, especialmente por vir de um profissional que, em determinado momento, conquistou a simpatia da torcida. Ramon Dias, atualmente treinador do Corinthians, elogiou o clube paulista em sua fala, destacando a estrutura e o nível técnico superior do elenco. Segundo ele, o Corinthians se sobressai de forma significativa em comparação ao Vasco. Ele reconheceu que sua opinião poderia desagradar os vascaínos,
mas reforçou que, na visão dele, tratava-se de uma análise realista. Reação da torcida vascaína. As palavras de Ramon foram recebidas com frustração e revolta por parte da torcida cruzmaltina, que viu na declaração uma postura desrespeitosa e até ingrata. Durante sua passagem pelo Vasco, o treinador foi responsável por uma campanha de recuperação que afastou o clube do risco de rebaixamento, consolidando sua popularidade entre os torcedores. No entanto, a forma como sua relação com o clube terminou, cercada de polêmicas e divergências, já havia deixado cicatrizes. A declaração de que o Corinthians é muito maior reacendeu debates sobre a história e a relevância dos dois clubes. Para muitos vascaínos, o comentário de Ramon ignora a rica tradição do Vasco, que é um dos maiores clubes do Brasil, com títulos expressivos e uma contribuição histórica única no combate ao racismo no esporte. Polêmica na saída do Vasco. A relação de Ramon Dias com o Vasco já estava longe de ser pacífica. Após a derrota por 4-0 para o Criciúma, em abril de 2024, ele deixou o comando técnico do time. O clube afirmou que Ramon pediu demissão, enquanto o treinador sustenta que foi demitido, sendo informado de sua saída por meio de uma nota divulgada no Twitter. O caso culminou em uma disputa judicial na FIFA. Ramon cobra quase R$30 mil do Vasco pela rescisão contratual, enquanto o clube argumenta que ele, ao pedir demissão, foi quem descumpriu o contrato. A SAF vascaína, que administra o futebol do clube, baseia sua defesa em depoimentos de jogadores e funcionários, além de declarações públicas do técnico e de seu filho, Emiliano Dias. O impasse permanece sem solução, alimentando ainda mais o descontentamento da torcida. O impacto das palavras de Ramon Team. Para os torcedores, as declarações de Ramon não apenas ferem o orgulho vascaíno, mas também diminuem sua própria trajetória no clube. Muitos acreditam que o técnico poderia ter sido mais respeitoso, considerando o apoio que recebeu durante sua passagem. A fala foi vista como uma tentativa de agradar o clube que ele atualmente comanda, mas que para isso desvalorizou um dos maiores rivais do futebol brasileiro. Apesar das polêmicas, Ramon Dias segue sendo uma figura marcante na história recente do Vasco, ainda que de forma controversa. A repercussão de sua fala mostra como as palavras de um ex-treinador podem atingir a torcida de forma tão visceral quanto os resultados em campo. Enquanto a torcida ainda digere essas declarações, o Vasco se concentra no próximo desafio dentro das 4 linhas. Agora, vamos para a terceira notícia, que traz as últimas novidades sobre a escalação para o jogo contra o Internacional. O Vasco da Gama entra em campo nesta quinta-feira 21, para enfrentar o Internacional em São Januário, em mais uma partida crucial nesta reta final de campeonato. Sob o comando do técnico Rafael Paiva, o time busca consolidar sua posição na tabela e mostrar um desempenho mais consistente diante de sua torcida. Contudo, o treinador ainda não definiu a escalação final, especialmente no setor ofensivo, onde dúvidas persistem sobre quem será escalado para ocupar as pontas. Dúvidas no ataque. Nos últimos jogos, Emerson Rodrigues e Puma Rodrigues foram os escolhidos para atuar nas pontas, mas suas atuações têm gerado críticas. Ambos não apresentaram o impacto esperado, levantando questionamentos sobre a efetividade do setor ofensivo do Vasco. Com isso, cresce a possibilidade de Maxime Domingues, meia suíço contratado recentemente, ganhar uma oportunidade como titular. Apesar de ser mais conhecido por sua habilidade no meio-campo, Domingues tem características que podem agregar velocidade e criatividade ao ataque vascaíno. A indefinição reflete a busca de Rafael Paiva por alternativas para dar mais dinamismo ao time. O técnico sabe da importância do jogo contra o Internacional, especialmente porque São Januário é um palco onde o Vasco precisa se impor para conquistar pontos importantes. A escolha entre Emerson, Puma e Domingues será determinante para o desempenho do time. Boas notícias na defesa. Se o ataque gera dúvidas, a defesa traz boas notícias. João Victor, que cumpriu suspensão na última partida contra o Fortaleza, está de volta e deve retomar sua posição na zaga. Sua presença é vista como fundamental para dar maior segurança ao sistema defensivo. Outro retorno possível é o de Paulinho, atacante que se recuperou totalmente de uma grave lesão no joelho. Ele ainda não entra em campo desde janeiro, mas já está à disposição e pode ser uma opção para o decorrer da partida. Provável escalação.
Com base nas informações mais recentes, a provável escalação do Vasco para o confronto contra o Internacional é a seguinte: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton na defesa, Matheus Carvalho, Hugo Moura e Coutinho no meio-campo. E um ataque formado por Emerson Rodrigues, ou Leandrinho, Maxime Domingues, ou Puma Rodrigues, e Vegete como referência central. A presença de João Victor e a possível entrada de Maxime Domingues são os pontos mais comentados pela torcida, que deposita esperança em uma atuação mais consistente do time. Além disso, a possível estreia de Paulinho nesta temporada é motivo de expectativa, dado seu histórico de bons desempenhos antes da lesão. A importância do jogo, o confronto contra o Internacional, é mais do que uma oportunidade de conquistar 3 pontos. É uma chance de mostrar evolução tática e firmar um padrão de jogo nesta reta final. Com a torcida a seu lado em São Januário, o Vasco tem a obrigação de se impor e buscar a vitória. Rafael Paiva está ciente da pressão e, por isso, a escolha de quem ocupará o setor ofensivo se torna ainda mais relevante. Independentemente das escolhas do treinador, o apoio da torcida será fundamental para empurrar o time rumo a um resultado positivo. O Vasco entra em campo com dúvidas na escalação, mas com a certeza de que cada jogo agora é decisivo para consolidar seu futuro no campeonato. E aí, vascaínos, o que vocês acharam das notícias de hoje? O documentário sobre a recuperação do Jair foi uma boa iniciativa, ou o Vasco deveria priorizar outras histórias para homenagear? Na sua opinião, Ramon Dias foi desrespeitoso com a torcida ao comparar o Vasco com o Corinthians, ou ele apenas expôs uma visão técnica? E sobre o jogo contra o Internacional, quem vocês escalariam no ataque? Emerson, Puma ou Maxime Domingues? E o retorno de Paulinho, será que ele pode fazer a diferença? Deixem as opiniões de vocês nos comentários. Vamos debater juntos sobre o futuro do nosso gigante da colina. E claro, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Vamos juntos, rumo a mais um passo na história do Vasco.